Nesta história louca de traição, este homem descobre que sua esposa estava o traindo em seu próprio quintal. Eu tenho 56 anos, e minha esposa tem 55. Estamos casados há 28 anos. Eu trabalho para uma grande empresa de software, e minha esposa é uma corretora de imóveis bem-sucedida. Nossas vidas são preenchidas com a agitação do sucesso e os momentos tranquilos entre eles. Passo meus dias viajando, ajudando empresas a configurar novos softwares em seus computadores. Às vezes, fico fora por uma semana, às vezes até mais tempo. Minha esposa e eu temos 2 filhos, ambos morando fora do estado. A casa frequentemente parece grande demais, silenciosa demais sem eles. É nesse silêncio que minha história se desenrola, de uma maneira que eu nunca imaginaria. Nos conhecemos em uma conferência de negócios anos atrás. Naquela época, éramos ambos ambiciosos, sonhando em sair de nossos empregos um dia para começar um negócio imobiliário juntos. Era um sonho que nos aproximou, um sonho que agora parece distante, ofuscado pela realidade de nossas carreiras separadas. A vida tem um jeito de seguir em frente, mesmo quando você não está pronto para isso. À medida que observei a aparência da minha esposa começar a mudar, não pude deixar de sentir uma mudança no ar. Ela começou a gastar muito dinheiro em roupas que não pareciam seu estilo. Depois de décadas de casamento, você conhece alguém? Esta não era a mulher que eu conhecia. Estou em boa forma. Não bebo nem fumo, e diria que me saio bem para a minha idade, um pouco acima do peso, mas não obeso. Eu pensei que estávamos indo bem, envelhecendo graciosamente juntos. Mas então, as coisas começaram a mudar levemente. Às vezes, quando eu iniciava a intimidade, ela se afastava, citando estresse ou um negócio imobiliário fracassado. Foi uma mudança, sutil no início, mas inegável. Uma noite, voltei de uma longa viagem de negócios, esperando passar um tempo de qualidade com minha esposa. Mas ela não estava em casa. Já passava das 22 horas, e ela geralmente me avisa se não estiver por perto. Naquela noite, ela não o fez. Eu a liguei, mandei mensagem, mas não recebi nada em troca. Isso me deixou com raiva. Quando ela finalmente chegou em casa às 2h18, não a confrontei. Fingi estar dormindo enquanto ela se arrastava para o quarto. Na manhã seguinte, saí para o trabalho sem dizer uma palavra. Ela me mandou mensagem, perguntando se estava tudo bem. Eu não pude me conter. Eu disse a ela que suas ações na noite anterior foram desrespeitosas e que eu não apreciava ser deixado no escuro. Ela pediu desculpas, disse que me amava, mas suas palavras pareciam vazias. Eu não retribuí. Naquela noite, ela tentou consertar as coisas com uma demonstração inesperada de afeto. Por um momento, minha raiva desapareceu. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, seu constante afeto começou a parecer uma máscara, escondendo algo que eu não conseguia ver claramente. É engraçado como a vida não lhe dá um manual para momentos como esses. Durante 2 semanas, minha esposa estava em cima de mim, mostrando afeto de maneiras que ela nunca tinha feito antes. Era diferente dela ser tão afetuosamente explícita, mesmo durante nossos dias de namoro. Ela nunca foi adepta de demonstrações públicas de afeto, ainda assim, lá estava ela, transformando-se em alguém que eu mal reconhecia. Eu deveria estar feliz, mas em vez disso, me sentia suspeito. Era como se ela estivesse tentando encobrir algo, me distrair de uma verdade com a qual eu não estava pronto para lidar. Mas eu fui junto com isso, optando por me banhar no calor de seu afeto recém-descoberto, dizendo a mim mesmo que era apenas uma fase. Então veio a viagem para Boston, Massachusetts. Outra instalação, outra rodada de treinamento em novo software. Era para ser uma viagem de 4 dias rotineira. Mas quando eu voltei, a fachada de afeto havia desmoronado. Minha esposa havia voltado à sua atitude distante, evitando intimidade, quase arredia. No dia seguinte, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu estava em casa quando uma batida na porta quebrou a calma da manhã. Era meu vizinho, e ele estava furioso. Ele me contou sobre o barulho da noite anterior, sobre ter que chamar a polícia. Eu estava confuso, desorientado.
Eu não tinha estado em casa e eu estava a quilômetros de distância, instalando software nesses computadores novos da empresa. Mas lá, nas mãos do meu vizinho, estava uma prova inegável. Ele me mostrou imagens de vídeo da câmera do quintal dele. Minha esposa, em nosso próprio quintal, com outro homem. Eles estavam mais do que apenas próximos, estavam íntimos, abraçados em nossa piscina, perdidos um no outro. Eles estavam nus, no meu quintal. Eu fiquei sem palavras. O homem me olhou, um pedido de desculpas nos olhos. Eu sinto muito, ele disse. Eu simplesmente balancei a cabeça, pedi para ele enviar o vídeo para o meu e-mail e fechei a porta. Eu estava em choque, eu estava tipo, o que diabos eu acabei de ver? Eu precisava limpar minha cabeça, respirar o mundo fora dessas quatro paredes. Então, eu saí para dirigir, cada milha me levando mais longe da vida que eu achava que conhecia. Como ela poderia fazer isso? O que eu ia dizer para nossos filhos? As perguntas giravam em minha cabeça, um carrossel de confusão e dor. Naquela noite, quando minha esposa voltou, eu não a confrontei. Eu desempenhei meu papel e continuei sendo o marido silencioso e inconsciente. Mas por dentro, uma tempestade estava se formando, uma decisão se formando no meio do caos dos meus pensamentos. A descoberta e relacionamentos estremecidos. Passaram-se alguns dias, cada um mais tenso que o anterior. Eu não tinha tocado minha esposa desde a descoberta. A imagem dela com aquele homem me assombrava, um fantasma em nossa casa. Eu precisava saber minhas opções para entender o que isso significava para o nosso futuro. Então, fui ver um advogado de divórcio. O advogado foi direto. Dada a duração do nosso casamento, era improvável que minha esposa saísse sem nada. Mas eu tinha evidências, provas inegáveis de sua infidelidade. Eu decidi. Eu pedi o divórcio. Eu ainda estava no escritório do advogado quando meu telefone vibrou. Era outro vídeo do meu vizinho, mais uma peça do quebra-cabeça que eu nunca quis completar. Minha esposa, beijando o mesmo homem em nosso quintal, seu uniforme um contraste gritante com o verde ao redor deles. O começo da repercussão. A legenda do meu vizinho dizia: ele acabou de sair da sua casa. Eu paguei o advogado e saí, uma mistura de emoções fervilhando. Mas quando cheguei em casa, minha esposa se fora. 4 semanas depois, minha vida era irreconhecível. Eu havia saído de casa, me estabelecendo em um apartamento com um contrato de locação de curto prazo. Eu expus minha futura ex-esposa no Facebook, expondo a verdade para todos verem. Apesar de tudo, ela ainda tentou me reconquistar, me bombardeando com mensagens e ligações de amor. Mas era tarde demais, e eu não queria mais nada com ela. As evidências contra ela eram irrefutáveis, e suas palavras não podiam mais me convencer. Na audiência de divórcio, dividimos tudo pela metade, a casa e os bens foram todos divididos 50-50. Meus filhos tomaram o meu lado, incapazes de olhar para a mãe da mesma maneira. Quanto a mim, estou indo bem. Considerei terapia, mas não achei necessário. Não fui eu quem fez algo errado. Eu não precisava me curar de minhas ações. Mas talvez, apenas talvez, eu precisasse me curar das dela. Depois de pensar um pouco, fui ver um terapeuta por um mês. Eu não achei que fosse desperdício de dinheiro, mas isso me ajudou a perceber que realmente não precisava ir ver o terapeuta. 3 meses após o divórcio, minha filha me ligou e disse que minha ex-esposa trouxe algum homem para jantar em sua casa e me enviou uma foto do sujeito. Era o mesmo homem com quem sua mãe traiu, e eu avisei minha filha. Minha filha nunca viu o post que fiz no Facebook de sua mãe traindo com aquele cara. Minha filha me disse que os expulsou de sua casa. Gritou com a mãe por trazer o homem com quem ela traiu para dentro de sua casa. Quanto ao meu filho, ele se recusou a falar com a mãe no momento. Enfim, essa é minha história. Eu não dou permissão a mais ninguém para postar minha história, com exceção do Tony. A única razão pela qual estou compartilhando minha história é porque seu parceiro pode mostrar sinais de trapaça em um relacionamento que você pensa serem inofensivos, mas esses sinais podem significar que estão te traindo.
Seu afeto repentino e a quantidade de afeto foram um sinal de alerta para mim, porque não era do seu caráter.